Olá, irmãos em Cristo, o pessoal do meu canal Página Divina, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, certo? E desde já queremos lhe pedir que, antes de tudo, você se inscreva logo aí no nosso canal, dê o seu joinha e ative o seu sininho, porque cada vídeo que a gente gravar e postar aqui no YouTube, no nosso canal Página Divina, então você já vai estar aí sendo sinalizado e só é verificar aí os temas que estaremos aí abordando em nosso canal. Então vamos trabalhar uma temática hoje bem interessante e um pouco polêmica. Eu vou dizer um pouco polêmica. 2, 5 e 6 de Filipenses, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muito bem, vamos trabalhar essa questão aqui. A Bíblia fala aqui que Cristo ele se esvaziou. Mas será que ele se esvaziou dos seus atributos divinos? Porque existem hoje duas correntes teológicas. A teologia da kenosis, que fala de um esvaziamento de Cristo, de todos os seus atributos divinos, e para assumir assim a condição humana. Mas tem a teologia conservadora e tradicional, que diz que Cristo continuou com todos os seus atributos divinos, mesmo em forma humana, porque ele era 100% Deus. Então vamos trabalhar essa temática. Primeiro, a palavra esvaziou-se do grego é keno. A palavra keno significa tornar-se vazio ou tornar-se em nada. Se a gente vai olhar para a palavra só para ela mesma aqui, ó, e tapar os olhos para o contexto, a gente vai entender logicamente que Cristo se esvaziou de tudo. Só veio como homem mesmo. Mas será que Jesus se esvaziou de todos os seus atributos divinos? Vamos examinar à luz do contexto, porque tudo que a gente fala, é bom a gente falar tudo à luz do contexto. Quando você lê um texto, eu quero lhe dar essa dica aqui, você sempre lê algo à luz do contexto. Por exemplo, eu posso chegar para você e te chamar, você é um rapaz bonito. Posso. Mas eu posso te chamar de rapaz feio, usando o mesmo adjetivo bonito. Basta eu usar ironia. Então a palavra ela tem que ser entendida à luz do seu contexto. Então vamos entender aqui à luz de que contexto está a palavra grega keno, que quer dizer esvaziar-se ou tornar-se em nada. Vamos lá. Se você começa a observar o capítulo 2 de Filipenses, você vai entender o seguinte, que Paulo aqui ele está falando das relações interpessoais. E nessas relações interpessoais ele coloca Cristo como um exemplo supremo. Entenda? Primeiro Paulo começa a mostrar, vocês têm que ser cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas para o que é do próximo. Nada façam por vanglória, por egoísmo, por presunção. Não, nada faças por isso, mas façam com humildade. Quer dizer, Paulo ele começa a trabalhar as relações interpessoais no contexto da humildade. É isso. Aí onde o versículo 5 ele faz um conectivo e diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí começa a dizer qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento foi esse. Primeiro, o texto está falando de sentimento. Então, qual foi o sentimento que estava em Cristo Jesus? Humildade. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Primeiro, sendo em forma de Deus. Você pega aí a King James, diz assim, ó, que tendo a mesma natureza de Deus. A NVI, que diz assim, sendo ele Deus. Então, Jesus ele continuou sendo Deus. Então, quando a gente começa a observar aqui essa temática, temos que entender o seguinte, que aqui está no contexto da humildade, o sentimento da humildade.
Aí agora a gente tem que começar a ler o seguinte. Já que o texto está falando de humildade, então, logicamente, em hipótese alguma, o capítulo 2 de Filipenses fala sobre esvaziamento de atributos esvaziamento de atributos divinos de Cristo, em hipótese alguma. Então, a primeira coisa que devemos perguntar ao texto: o que foi que aconteceu com Cristo nesse esvaziamento que ele teve? O que foi que aconteceu com ele? O texto vai nos responder, o 7 e 8 responde. Olha, se você pergunta quando Cristo esvaziou-se, o que aconteceu com Jesus? Veja só, 7. Mas assim mesmo se esvaziou, né? O 7, ó. Aí vem os seguintes, vamos lendo aqui mais adiante o versículo. Tomando a forma de servo, ele esvaziou-se, olha aqui, tá claro, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o versículo 8, para resumir, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Primeiro, no esvaziamento de Cristo, a única coisa que o texto sagrado nos informa é que Jesus tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens e foi obediente até a morte. Acabou. É a única coisa que o texto nos informa. Não informa que Cristo abriu mão de qualquer um de seus atributos divinos, como onipotência, onisciência, onipresença ou eternidade, que são atributos aí exclusivos da divindade. Isso aí é preciso ser entendido. Então, examinando aqui o texto, dentro da sua estrutura contextual, está claro, o texto não informa isso. Agora a gente também não pode pegar esse texto isolado e conectar com outros textos para tentar fazer uma interpretação isolada, não. Temos que ver a luz do contexto. A luz do contexto quer dizer o quê? Que Cristo simplesmente tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens e foi obediente até a morte. É isso que o texto está nos informando. Então, vem outra pergunta, mas para que Cristo fez tudo isso? Observe que Paulo inicia o texto dizendo que cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do próximo. Ou seja, o egoísmo. Cristo abriu mão dos seus interesses celestiais. Muitas vezes temos que abrir mão dos nossos interesses, porque muitas vezes estamos com a vida resolvida, para ajudar o próximo. Jesus aqui fez o mesmo. Ele abriu mão dos seus interesses celestiais. Para quê? Para ajudar o próximo. Para ajudar eu, para ajudar você, para beneficiar você. Então o que acontece? Quando começamos a observar o texto de uma maneira bem simples e prática, entendeu? De uma maneira contextual, veremos o seguinte, que esse esvaziamento aqui não trata de mudança, não trata de esvaziamento de atributo, mas de mudança de condição. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Condição de Deus no céu, condição de homem, assumiu a condição humana na terra. E de função, soberano, passou a ser servo. Apenas isso é o que o texto sagrado nos informa. O que a gente quiser passar disso, aí estamos fora do contexto. Então, examinando o texto de uma forma contextual, de uma forma dentro da sua estrutura contextual, está claro, Jesus não se esvaziou dos seus atributos divinos, em hipótese alguma. E o que me chama a atenção, meu querido e amado irmão, é que se você pega e vai tirar de Cristo qualquer um dos seus atributos divinos, como por exemplo, você diz, Jesus como homem aqui na terra não era onipotente, onipresente ou onisciente. Então, veja só, esses três atributos são atributos inerentes à divindade. Entendeu? Significa dizer que é próprio da divindade e que não pode sair dele. É como o cérebro não pode sair do ser humano sem que ele morra. É como o coração não pode sair do ser humano sem que ele morra. É como você venha tirar o sangue totalmente do ser humano e ele permanecer vivo. Não tem como. Tirou o cérebro, morre. Tirou o coração, o ser humano morre. Sugou o sangue do ser humano, ele morre. São atributos inerentes do ser humano, da divindade, que não pode ser tirado. Aí você fala, mas você está falando que Jesus morre? Nesse caso não, porque Jesus é Deus. Eu estou falando se você tira
a onipresença de Jesus, logicamente você vai estar tornando Jesus menor que Deus. Entendeu? Menor. Sendo que Jesus, ele nunca foi menor que Deus no contexto da sua divindade. Sempre foi igual ao Pai. Ele simplesmente assumiu a forma de servo. Se submeteu a isso. Por vontade própria. Se você tira, é como por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui 3 canetinhas azuis. Será que eu consigo? Será que eu consigo? É um exemplo que eu consegui. Vê só, tá aqui essas 3 canetinhas azuis aqui, ó. Vê aqui o exemplo. Mesma marca, eu acho que é isso aqui. Mesma cor, mesmo modelo, né? Tá igual ou não? Tá? Tá igual? Não. Essa daqui tá faltando uma tampinha, mas ela é azul. Ela é do mesmo modelo, da mesma marca, tudo igualzinho. Da mesma marca, é. Tudo igualzinho, mas só tem um detalhe. Ela não é igual às duas. Por quê? Porque está faltando a tampinha dela. Está faltando essa tampinha. É como quem eu pegasse e tirasse um atributo de Jesus. Tirasse a onipotência, a onipresença, a onisciência, ou tirasse os 3. Jesus, em hipótese alguma, seria igual ao Pai. Seria igual ao Pai? Jamais. Então, no mínimo, Jesus seria o Deus menor, como diz, né, os testemunhos de Jeová. É, o testemunho de Jeová. Então, como diz eles lá, né? Então Jesus seria um Deus menor, né? Tem um texto lá em Mateus interessante, rapaz, que eles se baseiam para dizer que existe Deus menor, que existe Deus menor. E eu vendo a interpretação, às vezes me dá vontade de rir. Mas vamos deixar esse assunto para lá, porque não estamos falando aqui sobre seitas e heresias. Né? Nós estamos falando aqui sobre heresiologia. Então, quando você começa a observar, não vai. Então você vai estar, no mínimo, diminuindo Cristo, porque Cristo como Deus não seria onipotente. Ou não seria onipresente, ou não seria onisciente, ou não seria nenhum dos 3. Baseado aí nessa teologia do esvaziamento de Cristo, que é chamada da teologia da kenose, que fala do esvaziamento de Cristo dos seus atributos divinos, que ele não tinha nenhum dos seus atributos divinos. E isso para mim é meio que complicado você imaginar. Porque uma hora ou outra você vai simplesmente tornar Jesus menor que o Pai. Isso jamais pode acontecer. Jamais. Você tem que ter uma ideia, meu querido. A teologia, essa teologia aqui do esvaziamento dos atributos de Cristo, que é chamada aqui, eu vou usar agora o termo teologia da kenose, viu? Então essa teologia da kenose foi surgiu no ano de 1860 a 1880 na Alemanha e 1890 a 1910 na Inglaterra. Então desenvolveu-se aí um período de 50 anos nesses 2 países. É a base, é o país mãe, né, dessa teologia aí. São os países de origem, vamos dizer assim. Então o que acontece? Diz que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos, coisa que não tem lógica. Então você começa a observar, e você pode até dizer, mas Jesus em muitos casos aí, ele deu a entender que sim. Eu digo, vamos também examinar daqui a pouco essas situações. Então, e se você observa, desde o século I depois de Cristo até o ano de 1860, não é registrado na história ninguém, desde os pais da igreja, passando por Agostinho, Tomás de Aquino, homens como Martinho Lutero, homens como João Calvino, que foram grandes influências aí na reforma, entendeu? E nas doutrinas centrais da fé cristã. Então, homens realmente de um grande entendimento nunca trabalharam essa temática dessa forma, dizendo que Cristo tinha se esvaziado de seus atributos divinos. Nunca. A partir dessa década aí, desses anos aí de 1860 a 1910, foi que surgiu na Inglaterra e na Alemanha tais movimentos teológicos que falaram aberrações desse nível. Então isso para mim infelizmente é algo herético. Temos que ter cuidado. E se você observa, por exemplo, você pega o teólogo Wayne Grudem, é um grande teólogo conservador batista, ele reprova totalmente a teologia da kenose. Entendeu como é? E isso é o que precisa entender, ser entendido.
Aí você diz, ah, mas Jesus ele não tinha os seus atributos divinos porque ele também estava na forma humana. Eu te pergunto, e o que era que a forma humana impedia ele de ter os seus atributos divinos? Em que ele impedia? Em nada. Em nada. Porque as duas naturezas de Cristo, Jesus não se transformou em homem. Jesus se fez homem. Ela afetava sim, se Jesus tivesse transformado-se em homem. Não. Mas Jesus, sendo Deus, se fez homem. Acabou. Então as duas naturezas coexistiam em Cristo, sem se misturar. Não, mas não se misturavam, mas continuavam ali. Era como você pegar, botar dentro de um copo 2 bolinhas de papel e deixar ela lá. Aquelas 2 bolinhas de papel, ela não vai entrar uma dentro da outra, mas vão ficar ali, ó, perto uma da outra. Mas não vão se misturar. Não se misturou, entendeu? Não ficou ali, não misturou sem hipótese alguma, mas continuou como as duas trabalhando de maneira organizada. Então, eu medito muito no que disse Paulo aos Filipenses. Eu acho que é Filipenses. Não. Colossenses. Deixa eu ver aqui se eu acho. Se eu não achar, mas eu digo para você e você depois vai procurando. Primeiro, 1,19 de Colossenses. Olha o que diz. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Espera aí. Mas toda a plenitude de quê? A palavra plenitude aqui é como quem fosse aqui na linguagem gnóstica. Vamos usar aqui agora o pleroma. Toda uma plenitude. Toda a plenitude completa. Tudo que é divino habitou em Cristo. Então foi do agrado do Pai que toda a plenitude divina habitasse em Cristo. Está claro o texto. Então, o que é toda a plenitude divina? Quando de plenitude está claro, né, gente? É completo. É completo. Onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Todos os atributos divinos habitou em Cristo. Isso aqui precisa ser entendido. Está claro o texto sagrado. E Cristo, ele quando veio para a terra, ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus em hipótese alguma. Entendeu? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João. Ele estava no princípio com Deus. Começa a dizer. Todas as coisas foram feitas por ele. Por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então começa a mostrar aqui, né, a manifestação de Cristo até na terra. Aí esse Jesus, que era Deus, veio para a terra como um Deus, porque o versículo 10 diz, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Entenda? Então Cristo quando veio à terra, ele veio como Deus. Não faltou nada de Deus nele. Olha o que diz o 14. O verbo que era Deus, ó, o verbo, versículo 14, se fez carne, apenas se tornou carne, e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está claro. Então o verbo que era Deus, simplesmente se fez carne, mas continuou como Deus. Acabou. E lá o texto foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude em Cristo habitasse, foi do agrado do Pai. Então a palavra ali, plenitude, dá o sentido de tudo aquilo que é completo. Certo? Até na linguagem gnóstica eles usavam a palavra plenitude como um sentido, era o pleroma. Era toda uma plenitude e toda uma origem de tudo que é bom, de tudo que é perfeito. Nesse caso, em Cristo aqui, a gente tem que ver o sentido da palavra. Toda a plenitude de quem? De Deus, em Cristo habitasse. Então em Cristo não faltou nada que é de Deus. Pronto, então está claro. Agora só que muitas vezes encontramos na Bíblia Sagrada algumas coisas que
dá a entender isso, que Cristo não era, que Cristo não tinha os seus atributos. Mas nós vamos examinar alguns desses textos aqui. Eu separei dois. Eu separei Lucas 8, 45 e 46. Lucas 8, 45 e 46. Olha o que é que diz. Olha o que é que diz. Lucas 8, 45 e 46. Diz assim. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e te comprime. E dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu o poder. A questão é essa aqui. Alguém me tocou. Quem me tocou? Então, será que Jesus não sabia? Aí você pode até dizer, tá vendo aí que ele não sabia? Então, se a gente vai dizer que Jesus não sabia, não era onisciente por causa disso, a gente também vai dizer que Deus, o Pai, não é onisciente. Porque lá no capítulo 3, versículo 9 de Gênesis, está claro. Deus chegou para Adão, melhor dizendo, né? Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde estás? E aí, Deus sabia ou não? Está claro que Deus sabia. Mas ele perguntou: onde estás? Tem outro texto aqui, Marcos 13, 32, diz assim, ó. Porque daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E agora? Aí a gente agora vem para Gênesis, vamos vir para Gênesis, Gênesis no capítulo 18, eu acho que é o capítulo 18. Gênesis 18, 20 e o 21. Olha o que diz. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Ora, precisava Deus descer para vir saber do que Sodoma e Gomorra estava praticando? Então, o que é isso? Isso aqui a gente pode usar, são, no caso dessa linguagem aqui de Deus, são linguagens antropomórficas. Eu vou dizer assim, é uma linguagem antropopática, né? É o ato de Deus, ele está no contexto do antropomorfismo, vamos dizer aqui. Então o que acontece? Deus aqui, ele usa que termo? Deus aqui, ele usa a seguinte situação. Primeiro ele pergunta: Adão, onde estás? Jesus lhe pergunta: quem me tocou? Deus ali o quê? Ele ali é uma linguagem antropopática. Eu vou dizer esse tipo de linguagem aqui, certo? Não vou usar a linguagem antropomórfica, porque antropomorfismo é o sentido de você atribuir a Deus caracteres humanos. No caso do antropopatismo é diferente, certo? É o ato de você atribuir a Deus sentimentos humanos, ou coisas abstratas que acontecem com o ser humano. No caso aqui, nós temos que entender o seguinte, que é mais cabível você usar o termo antropopatismo. Então o que foi usado aqui na parte de Deus foi o antropopatismo. Deus sabia. Mas Deus usou, né, a linguagem humana para que nós, como seres humanos, pudéssemos compreendê-lo. Porque se ele fosse falar como um Deus, estava tudo perdido. Nós não entenderíamos nada. No caso de Jesus, dá no mesmo. É uma linguagem antropomórfica ou antropopática. Quer dizer, Jesus sabia, ele simplesmente falou em termos humanos. E o melhor tudo é que ele falou em termos humanos, sendo ele homem. E se você ainda duvida da onisciência de Cristo por causa disso, por exemplo, porque ele é homem, lá em 2 Timóteo 2 e 5 diz assim: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Olha agora, Jesus no céu como homem. Significa que Jesus no céu tem forma e matéria. Então, porque ele tem matéria, não é onisciente? Ah, mas ele está com um corpo glorioso. Sei, isso é claro. Mas também por isso não. Aí você vem para Apocalipse, no capítulo 1, e no versículo 1, olha o que diz aqui. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo. Aí você diz, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu digo, isso aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E Deus precisa agora dar revelação a Jesus? E aqui Jesus já estava glorificado lá no céu. O Jesus não é onisciente, não? Isso aqui são simplesmente, meu querido, nesse caso, aqui está trabalhando as funções da Trindade. Entendeu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai tem a função dele, o Filho tem a sua e o Espírito Santo tem a sua. Entendeu como é? Então, o que acontece? Quando começamos a verificar essa situação, temos que entender o seguinte. Então, por Jesus ter usado aqueles termos lá, não significa aquelas palavras lá, quem me tocou, ou que só os anjos, nem que o filho não sabia a hora que ele ia vir. Aquilo não identifica Jesus em hora onisciente. Isso é que precisa entender. Entendeu? Não de jeito nenhum. Aí, porque também Deus usou as mesmas formas. E porque Jesus usou na forma humana, não quer dizer isso. Porque estando Jesus hoje na condição de corpo, com o corpo material glorificado, houve isso aqui, a gente vê em Apocalipse 1:1. Revelação que Deus deu a Jesus. Mas isso não implica dizer que Jesus não sabe. Entendeu? Aí aqui, gente, para finalizar, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele era 100% humano, tá claro. Mas também ele era 100% Deus. Isso é claro, porque toda a plenitude de Deus habitou nele. Ele não deixou de ser Deus ou de ter seus atributos porque foi homem. E não deixou de ter nenhum atributo de humanidade porque era Deus. Não, ele continuou 100% Deus, 100% homem. Você pergunta como explicar isso de uma maneira integral. Ninguém explica. É por isso que existe tanta divergência hoje entre trinitários, né, e os unicistas, né? Também nós somos unicistas. Só que nós acreditamos na Trindade, que é um só Deus, porém, são três pessoas, porém um só Deus, que são três pessoas, porém uma só essência. É uma só essência. Isso aqui é bom ser entendido. Mas não estamos discutindo Trindade aqui. Então vamos lá. Então, Jesus, o que eu aceito você dizer é o seguinte. Jesus era Jesus, 100% Deus, ele tinha onipotência, tinha onisciência e tinha onipresença. Não deixou de ter nada disso. Agora, uma coisa eu vou concordar, que o uso desses atributos em Cristo foi sim, eu posso dizer aqui, limitado pela natureza humana. Aí é outra história. Então, de Jesus ser onisciente, onipresente ele era. Mas pelo fato dele ter uma matéria, dele ter um corpo, então ele ficou limitado à sua matéria e não podia, no momento terreno, fazer uso desse atributo da onipresença. Aí sim, mas que ele tinha. Então Cristo, ele abriu mão de usar esses atributos, de fazer uso desses atributos, certo? Ele abriu mão de usar esses atributos devido à sua humanidade, abriu mão voluntariamente, disse, não, eu tenho que me tornar homem para que eu possa morrer pelos seres humanos. Então, já que eu vou morrer por eles, já que eu estou aqui, como diz o contexto lá em Filipenses, estou aqui para abrir mão, meu Pai, dos meus interesses celestiais, pelo interesse salvífico da humanidade, para melhor dizer, pelo interesse salvífico da humanidade, não, porque a humanidade não tinha o mínimo interesse em salvação, acho que vou dizer assim, para o bem-estar e pela salvação da humanidade, então eu vou abrir mão de usar esses atributos, mesmo eu tendo, eu vou abrir mão de usá-los, certo? Para manter a humanidade na tua presença. Então, aí sim, ele abriu mão de usar tais atributos, por causa da sua humanidade, porque a sua humanidade limitou-lo ao uso de tais atributos, mas que ele continuou 100% Deus, onipotente,
onipresente e onisciente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma vez eu lhe quero lembrar aí, ó, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, certo? Para a gente ficar bem interativo aí. E isso é bom, certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.